Então, vamos lá, a gente dando continuidade aí com a aula de tecnologia de embalagens, né? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os materiais que são utilizados, que são permitidos aí pela legislação para serem usados aí nas embalagens, né? Como matéria-prima das embalagens. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que, assim, as embalagens, elas não são inertes, tá? Então, o que que isso significa? Que podem existir aditivos, podem existir resíduos, monômeros ou oligômeros que estão presentes no material da embalagem, né? E que pode migrar para o alimento. Então, por conta disso, que pode gerar aí uma contaminação, né, desse alimento. Então, por conta disso, existe uma legislação que permite o uso de determinados tipos de produtos, né, de compostos químicos da própria matéria-prima, né, para a produção da embalagem, para que não haja aí essa migração. Então, só para a gente definir, a migração é a transferência de substâncias, né, presentes aí na embalagem para o alimento. Então, as embalagens, elas devem ser feitas com produtos que não promovam aí essa migração. Então, isso é importante vocês saberem. E aí, por isso, existe a legislação. Então, nessa legislação que vocês têm acesso lá naquele site que eu mostrei para vocês, tá? Vocês vão conseguir verificar a relação de substâncias que são aprovadas para formar, para a produção aí das embalagens e seus respectivos alimentos, tá bom? Então, aqui você tem, né, é importante que exista uma regulamentação para que não sejam usados qualquer tipo de embalagem, né, qualquer matéria-prima para a produção de embalagem, uma vez que nós sabemos que essa embalagem, como ela está em contato direto com o alimento, ela realmente pode contaminar, né? E se eu estiver falando de produtos que sejam químicos ou de produtos que levam algum efeito deletério para a saúde, então precisa ser revisto, tá bom? Baseado, então, na legislação, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as matérias-primas que são utilizadas para a produção de embalagens autorizadas aí pela legislação. Primeiro, nós temos o vidro, tá? Então, o vidro, gente, ele é muito interessante, né? Porque ele dá um certo valor para o produto, né? O vidro, ele é grosso o suficiente, né? Ele tem uma espessura suficiente que protege o alimento no seu interior, né? Tanto é que o vidro ele é usado, por exemplo, para processos que são utilizados de conservação, porque, por exemplo, como vocês fizeram em aula prática, né? Então, vocês usaram processos de conservação, a pasteurização, mas o vidro ele pode ser usado para temperaturas mais superiores, como a autoclave. Então, ele consegue manter, né, a qualidade desse processo de conservação. Então, imagina, tudo que nós falamos sobre aquele método, né, de apertização, que é todo, demora bastante, né, para que o processo de conservação é bem efetivo, né? E o vidro, ele tem essa característica, né, de dar essa facilidade, né, para a preservação do alimento no seu interior, né, do alimento do seu interior. Então, eu coloco aqui que ele preserva sabor também e protege contra a transmissão de gases, né? E impede a liberação de gases tóxicos, né? Então, também gera essa impermeabilidade. Tanto é que os vidros também são usados na indústria farmacêutica, na indústria química para transportar aí produtos químicos, tá? Bom, agora qual é a desvantagem, né, em relação ao vidro? Em relação à desvantagem é que ele é pesado, ele quebra. Antigamente, né, os produtos tão refrigerante, eu lembro do pote de maionese, pote de requeijão, todos eles eram à base de vidro.
E aí, quando se instituiu o plástico, aí foram sendo substituídos, né? O leite era em vidro, então, na minha época, quando eu era novinha, né, mais criança, né, quando eu era criança, eu conseguia ainda ver as embalagens na sua característica de vidro. Então, só que aí, pensando na sua funcionalidade, como o vidro quebra, enfim, então passou a ser substituído. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o uso do plástico. Mas o vidro tem essa questão. Em relação a vantagens, eu já falei algumas, mas ele é reciclado, né? É importante lembrar que a gente consegue colocar qualquer coloração no vidro, e isso evita com que haja a transferência, né, essa liberação de gases tóxicos, ou que a luz, né, do meio ambiente entre em contato com o produto no seu interior e altere. Então, por exemplo, azeite é feito com vidro, então normalmente o azeite é feito com vidro, azeite de boa qualidade, né, feito com vidro, né, sua embalagem é vidro, e a coloração normalmente é escura, para que não entre em contato, a gente está falando de uma substância oleosa, que não entre em contato com a luz, para que não haja aí a sua modificação. Então, vocês vão ver uma série de vantagens e desvantagens, eu quis sinalizar um pouquinho de tudo, né? É o que eu sempre falo, gente, não precisa decorar, né, o que é, mas é entender um pouquinho o uso do vidro e saber diferenciar, né, em relação às vantagens e desvantagens com relação se eu comparar com outros tipos de embalagem, tá bom? Em relação ao metal, o metal da mesma forma que o vidro, por isso que ele também é usado para manter esses processos de conservação que são de alta qualidade, de alta eficiência, como por exemplo a autoclave, né? O metal ele ainda tem a sua característica de ser mais resistente ainda do que alguns determinados tipos de vidro. Então, você pode submeter essa lata a mais alta temperatura, mais alta pressão, porque elas são realmente resistentes, né? Então, ela consegue preservar o alimento, ela consegue aumentar o tempo de venda desse alimento, né? São resistentes à pressão e são recicláveis. Agora, em relação a essa resistência à pressão, o que a gente precisa é só retomar, e aí entra dentro das suas desvantagens, é que quando a lata, né, ela tem a sua certa resistência, mas se ela cai, se ela bate com outro, né, se ela toma uma topada com algum outro tipo de produto, ela pode amassar. E quando a lata amassa, vocês aprenderam lá em higiene, então vocês têm que desprezar esse tipo de alimento, né? Então, por quê? Porque ela amassada pode permitir com que haja furinhos, né? Pode permitir com que haja aberturas na própria embalagem e permita com que haja entrada de substâncias de bactérias dentro dessas latas, né? Então, esse é o grande uma das grandes desvantagens aí quanto em relação ao uso das latas, tá? Um outro material que pode ser usado para a produção de embalagens é a madeira, né? Só que a madeira, assim, a gente, tanto é que vocês aprendem higiene dos alimentos, que todo alimento que está envolvido pela madeira deve ser, a embalagem ela deve ser descartada para entrar o alimento dentro da cozinha, né? Então, a madeira, a gente sabe que ela não tem aquele seu poder de higienização, ela fica úmida, então tanto é que a gente não utiliza seus materiais, então colheres, tábuas, né, na cozinha, porque ela é difícil de higienizar. Em alguns casos específicos é que são usadas aí a madeira. Então eu coloquei aqui a sua imagem, né, por exemplo, a sua imagem do uso da madeira para envelhecimento de bebidas alcoólicas, então vinho, uísque, é interessante para que haja esse envelhecimento, ainda mais que a madeira ela consegue dar um certo sabor aí ao produto que está sendo envelhecido, né? Mas a madeira, ela hoje em dia, ela é mais usada para
transporte de outros alimentos. Então, de alimentos que ainda não foram processados, então de frutas, de hortaliças de maneira geral, né? Ele tem essa característica, tá? Mas, no entanto, é importante a gente lembrar que para entrar em contato direto com o alimento que já foi processado, que já passou por algum processo de conservação, aí não é permitido, né? Então, ela tem essa característica aí importante. Em relação ao papelão, né, e o papel, eles são extremamente extensíveis, a gente consegue moldar no formato que se queira, eu consigo dar a resistência que eu quero, então se eu coloco várias camadas de papel, vai gerar um papelão bem mais duro, se não, eu posso deixar uma única folha, fica bem mais flexível, né? E o papelão ele é bastante utilizado para transporte, como a embalagem terciária, como eu comentei. E no papelão dá para a gente comentar, né? Por exemplo, se eu quiser gerar uma certa resistência do alimento que está lá dentro da embalagem, eu consigo fazer as ondulações, né? Então eu promovo ondulações do papelão, então eu coloco uma parte aqui é ondulado e outra parte de papelão aqui, e isso gera uma certa resistência com relação ao impacto. Então percebam as torradas, né? Então antigamente a gente comprava torrada dessas industrializadas, né? E aí não se tinha esse tipo de embalagem, né? Essa embalagem com o papelão em volta. E aí elas vinham quebradas. Por quê? Porque a torrada ela é pouco resistente ao impacto, né? E aí passou-se a usar, tá? Então por mais que fosse um pouquinho mais caro, mas aí o produto, né? Embute o preço ao produto, e aí você tem uma torrada um pouco mais íntegra, né? Quando chega à casa do consumidor, tá? Bom, o papelão ele é reciclado, então isso é importante a gente saber como vantagens. E a desvantagem, eu posso dizer que ele não é muito resistente, né? Principalmente à presença de água, então ele acaba não sendo muito resistente a essa questão. E ele é mais barato, então é um tipo de matéria-prima interessante para ser utilizada, principalmente no que a gente fala aí do transporte, tá bom? E por fim, nós temos os plásticos, né? Então, os plásticos eles vieram para realmente tomar conta, né? E aí foi substituindo todas aquelas embalagens que tinham algum ponto, alguma característica, alguma desvantagem. Então, é o que eu falei, as embalagens de refrigerante, embalagens de leite que eram antes de vidro, o fato de terem sido substituídas aí pelo plástico foi uma vantagem, né? A gente pode dizer entre aspas, foi uma vantagem bem interessante, justamente por quê? Porque o plástico ele confere resistência, ele é mais barato. Existem vários tipos de plásticos, né? Então você tem uma infinidade, não, mas você tem a possibilidade de deixar os plásticos mais fininhos, plásticos mais duros, até aquele realmente bem enrijecido, né, aqueles de alta densidade. Como, por exemplo, aqueles das tampas, né, de refrigerante, das tampas de sucos, por exemplo, que são bem resistentes, né? Então, plástico, você tem uma versatilidade com relação ao seu uso. E, além disso, você consegue dar o formato que você quer. Então, dá uma olhada, né? Aqui eu coloquei alguns tipos de formato, mas vocês vão ver, imaginem a embalagem de refrigerantes, a embalagem de iogurtes, né? A característica como se faz iogurte. Então, assim, vocês percebem que o plástico ele é bem versátil. Então, por isso, né, que ele acabou aí entrando para dominar o mercado aí, principalmente nesse mercado de embalagens, né? A única questão é que, assim, apesar dele ser reciclado, né, nem todo mundo jogava, né, a embalagem, né, assim, não é que não jogava a embalagem no lixo reciclado, né, mas
eu vou dizer para vocês que não se dava essa verdadeira importância com relação ao uso do plástico. Então, não se imaginava que, como ele é reciclado, eu posso conseguir reciclar. Jogava no lixo comum e aí ele ficava, né, nesses aterros. Dependendo da onde se joga esse plástico, né, ele fica por anos, ele vive anos e anos, né, 150 anos com certeza, né. Até outro dia eu estava assistindo, Procurando Dory, né, com meu filho, e é muito legal que eles retratam essa característica dos peixes do mar ficarem presos a esses plásticos, né? Então mostra aqueles plásticos de transporte para transporte de garrafa, né? O plástico que tem vários pontos redondinhos, né? Várias aberturas redondinhas. Ai, tá aqui, né? E aí o peixe ele fica preso. Então isso é interessante, que retrata uma crítica feita, né, mesmo que a gente esteja falando de filmes infantis, é uma crítica interessante, que é importante aí ser comentado, principalmente começando, né, da base de crianças, para dar esse estalo da importância de ser aí reciclado, tá? Então, o plástico ele tem aí bastante vantagens, né, que a gente pode dizer. E eu posso dizer que a principal desvantagem é essa poluição com relação ao ambiente, né? Então, por isso, da política de ser reciclado. E assim, e eu posso dizer para vocês que a indústria, ela vem trabalhando, né, nessa questão da reciclagem e o uso de plásticos que sejam, de certa forma, mais biodegradáveis. Então, essa tendência, né, de principalmente grandes empresas, né, pensar em produtos que possam, né, de plásticos que possam ser substituídos, ou que esses plásticos possam serem substituídos por algo mais biodegradável, né? Então, a gente vai comentar aí na aula 3 essas substituições, tá bom? Bom, então se o plástico é reciclado, então aqui eu só deixei essa imagem para mostrar para vocês que a gente tem aí a possibilidade de se ter vários tipos de plástico, né? Então, embalagem PET, né? O PAD, que é como é que fala, das tampinhas, né? De garrafas, enfim, o PVC, que é mais molinho, enfim, né? Então, a gente tem aqui vários tipos de plástico, e lembrando que todos eles, esse símbolo aqui, mostra, né? Esse símbolo aqui mostra que é reciclado. Então, isso é a importância de se pensar, né, quando se compra um alimento com plástico. E por falar em plástico, né, o uso desses polímeros de maneira geral, né, o fato da existência deles permitiu com que houvesse aí o uso do plástico de outras formas. Então, vamos supor, eu estou colocando aqui, né? Por exemplo, essa embalagem de sorvete. O que é interessante? Ela é uma embalagem de papel, né? Cartonada, então é o papelão, só que tá acondicionando, né? Armazenando o quê? Sorvete, né? Então, sorvete derrete, é líquido, entra em contato com o freezer, que também é água, é gelo, enfim. Então, não dá para eu só ter o papelão. Então, se coloca o polietileno por cima, né? Aqui como se fossem duas camadas, né? Não só por cima, mas também na sua parte interior, mas é uma camada fina de polietileno. Então, é 98% de papel e 2% aí de polietileno. Então, isso é interessante se trabalhar, já que eu tenho polietileno, eu consigo trabalhar com ele de formas interessantes. Então, eu consigo aumentar a quantidade de papel, né? Eu consigo torná-lo mais reciclado ainda, né? Porque o papel ele é um pouco mais biodegradável, e trabalhar com uma porção pequena aí de plástico, tá? Então, isso é feito aqui, é feito nessa embalagem aqui, então, uma embalagem de papel, e aí você coloca um polietileno para poder fazer aí a proteção com relação ao líquido e o contato com outros, com água, né? Principalmente com água, tá? Aí é interessante a gente falar também, né, que esse polietileno, ele
assim, como eu falei, a gente, sabendo, né, da sua característica, permitiu-se também com que houvesse um desenvolvimento de embalagens bem interessantes. Então, assim, a embalagem tetra do tipo Tetra Pak, né? Claro que é uma marca, mas a gente tem também outras marcas, né? A SIG, por exemplo, né? Mas ficou a embalagem do tipo Tetra Pak. E o fato de se ter essa característica, né? O polietileno, né, a presença desse plástico permitiu com que houvesse a construção de uma embalagem que é extremamente eficiente. Tanto é que a gente utiliza a embalagem Tetra Pak para envolver os alimentos que foram, que passou, né, pela ultrapasteurização, então que é de alta temperatura, né, e que ficou um alimento, foi produzido um alimento extremamente inerte não, mas eu posso dizer assim, livre de qualquer contaminante, seja ele contaminante, né, patogênicas ou deteriorantes, tá? Então, o fato de eu ter passado por um processo extremamente eficiente e o fato de eu conseguir usar uma embalagem permite com que esse alimento tenha aí uma validade bem prolongada, né? Então, aí de 6 meses, com certeza. Então, imaginem, né? Essa embalagem ela é formada por 7 camadas, tá? Então, a gente tem aqui uma de polietileno, uma camada impressa, que é aquela que entra em contato com o cliente, fala qual é o tipo de produto, a marca, enfim. O papel, que é uma embalagem de papel, né? Um papelão. E esse papel eu consigo dar formatos, né? Então, eu consigo montar, né, o formato, e como vocês viram anteriormente, na embalagem de sorvete, na embalagem de sucos, né, então eu consigo dar o formato. Aí se coloca aí o polietileno, uma barreira de alumínio para dar uma barreira contra a entrada de oxigênio, enfim, né, e mais 2 camadas de polietileno, né. E isso tudo favorece com que eu consiga produzir uma embalagem de alta qualidade, que consiga preservar o alimento inerte aí por 6 meses, né? E o plástico ele acaba sendo importante porque se eu coloco líquido, acaba não entrando em contato com o líquido, né? O líquido não entra em contato com o papelão, tá bom? Bom, aí nós temos outros tipos de embalagem. Então, por exemplo, a embalagem laminada também é usado plástico, né? Então, polietileno, polipropileno, poliéster, só que ele tem uma grande característica de ter de ser metalizado, né? De ter uma composição aí de ser metalizada, né? De ter uma imagem aí metalizada. E o que se fala um pouquinho, né, sobre a embalagem laminada é que ela gera uma certa resistência, né, ao produto, então isso é importante, então consegue preservar o alimento que está no seu interior. E uma grande vantagem que a indústria fala sobre o uso dessa embalagem é que eu não preciso de uma seladora, né? Basta eu simplesmente fechar suas abas, ou então existem alguns alimentos que utilizam essa embalagem laminada que aqui para fechar usa aquele esquema zip, né? Então, eu consigo aí deixar o alimento na embalagem e preservar a sua integridade, aí claro que dentro do prazo de validade. Então, eu consigo utilizar essa embalagem para alguma outra, não função, mas eu consigo deixar o alimento armazenado na própria embalagem, tá? E ao mesmo tempo, nós temos o que nós chamamos de embalagem coextrusada ou extrusão multicamadas, né? Então, na verdade, também é feita com plástico, né? Então, são normalmente 2 tipos de polímeros, pode até existirem outros tipos de polímero, mas aí sim por isso que é chamado de coextrusado, porque são 2 polímeros que ficam juntinhos, né? E entra em contato, claro, direto com o alimento, só que ele confere uma extrema resistência, né? E aí eu estava lendo até um TCC comparando a embalagem laminada com a coextrusada e comentou que a coextrusada ela apresenta vantagens em relação à laminada em termos de resistência do alimento que está lá dentro.
E por que é interessante esse tipo de embalagem? Uma coisa que é legal, que tem que ser comentado, é que para ele dar esse aspecto aqui, né, ele precisa ter uma seladora, tá? Então precisa ter uma seladora para dar esse aspecto né, de quase não ter, de uma embalagem a vácuo, né? Então tem que ter uma seladora que retira essa quantidade de ar dentro, né? E consiga fechar. Então, para fechar na sua característica, para que não entre ar, enfim, né? Tem que ter a seladora. Então é por isso que acaba, né, que há a diferença entre a laminada e a coextrusada. Esse daqui não dá para aproveitar a embalagem, né? Então, quando você corta, já joga fora. Mas o que se fala sobre a coextrusada? Né? Que o uso desse coextrusado, como ele entra em contato direto com o alimento, né, com essa característica, eu evito o uso de outros tipos de embalagem que até vão ocupar mais espaços, né? E que vão usar mais matéria-prima. Então, é uma forma de eu fazer como é que fala? De eu fazer esse tipo de embalagem, né? E que não utilize embalagens maiores, ou que ocupem mais espaço, ou que utilize mais matéria-prima, né? Então, ela tem esse tipo de vantagem aí, tá bom? Bom, gente, acho que é isso, né, dessa parte aí, falando um pouquinho sobre os materiais, né, que são usados e como se usa o plástico, por exemplo, né? Então, existem vários usos para o plástico e agora dos polímeros de maneira geral, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atualidades, né, o que vem sendo estudado em relação à embalagem de alimentos. Até daqui a pouco.